Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, terça-feira, dia da história da semana. Quero compartilhar com vocês hoje uma história que que li recentemente e ouvi nessa semana por ocasião da despedida de um amigo, um primo nosso, que está saindo de uma paróquia onde ele trabalha como pastor e indo para outra, o pastor Valmiré, que está se deslocando de uma paróquia para outra, e a história então foi contada pelo pastor sinodal a ele. E eu gostei tanto dessa história que eu gostaria de compartilhar também com vocês. Uma história que nos conta a respeito de um sábio. E uma história também que quer nos fazer refletir. Depois dessa história, eu tenho ainda um relato da minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pois bem, conta a história deste dia que certa vez numa cidade havia um sábio com seu netinho que ficavam sentados na frente da cidade e por ali passavam muitas pessoas, chegavam e saíam da cidade. Por vez chegou ali um homem e ele, vendo aquele senhor ali, percebeu que era uma pessoa moradora do local, então perguntou: senhor, estou pensando em mudar de cidade e gostaria de saber como é esta cidade onde vocês moram. O sábio, então, perguntou de volta: como é a cidade de onde você vem? E o homem, achando estranho, mas respondeu a pergunta: a cidade de onde eu venho é terrível. Não tenho oportunidades, as pessoas são falsas, são enganosas, são mentirosas. É um lugar horrível de se morar. Por isso que eu quero sair de lá, para ver se em algum outro lugar eu consigo encontrar então um espaço melhor para mim, para minha vida. O sábio então respondeu: pois é, essa cidade aqui é igualzinha à cidade que você acabou de descrever. O homem então ficou triste, cabisbaixo e foi embora, pensando então: aqui não é um bom lugar para mim morar. Em seguida, depois de um tempo, veio um outro homem e fez a mesma pergunta para o sábio: senhor, como é essa cidade aqui para se viver? E o sábio, a exemplo do que fez com o primeiro, perguntou de volta: me diga você, como é a cidade de onde você veio? Então o rapaz começou a lembrar saudosamente, dizendo: a minha cidade é maravilhosa, cheia de pessoas maravilhosas, com muitas oportunidades de trabalho, tenho grandes amigos lá e só estou saindo de lá porque eu quero novas oportunidades e um novo crescimento. Por isso estou perguntando para o senhor como é esta cidade. E o sábio então respondeu: esta cidade é exatamente igual à cidade de onde você veio. O rapaz então se sentiu otimista, se sentiu alegre e, saindo dali, foi imediatamente se hospedar numa pensão ali próximo, dentro da cidade. O netinho do sábio, vendo essas duas pessoas passarem e vendo a história toda acontecer, ficou intrigado com seu avô e falou: vovô, que negócio é esse? Você disse para as duas pessoas que vieram perguntar sobre a nossa cidade coisas totalmente diferentes. E o sábio respondeu: meu querido neto, na verdade não disse nada diferente. Muitas vezes, o local onde vivemos, as pessoas com quem convivemos, ou a história que nós temos, é escrita a partir da maneira como nós enxergamos. E não faz diferença se aquele homem achava a outra cidade péssima e não via nada de positivo, não veria nada aqui também. Enquanto esse segundo, que agora vem morar na nossa cidade, vendo tudo positivo lá, vai ver também muitas coisas boas aqui. Queridos irmãos, queridas irmãs, de perto e de longe, essa história que eu acabei de compartilhar me marcou e eu gostei muito dela, porque ela nos faz refletir que muitas vezes as pessoas com quem nós convivemos são taxadas por nós como falsas, ou o lugar onde nós moramos é um lugar onde eu não gostaria de morar, e então por isso o lugar acaba se tornando em nosso coração um lugar ruim, e as pessoas se tornam em nossos corações pessoas más. Será que muitas vezes o problema não está nos nossos olhos,
ao invés de realmente estar no lugar ou nas pessoas onde e com quem convivemos? Gostaria de compartilhar mais uma historinha a respeito da minha vida. Quando eu fazia magistério, eu me lembro de uma das professoras compartilhando uma história, e agora então real, e realmente aconteceu, foi um exercício, né? Onde existiam 2 turmas e 2 professoras. Uma das turmas era tida dentro da escola, então, como uma turma muito difícil de se trabalhar. Crianças muito agitadas, que não se concentravam nas atividades e que então davam grande dificuldade para as professoras dos anos anteriores. E a outra turma era uma turma exemplar, muito boa. As 2 professoras foram informadas disso, mas foram informadas ao contrário. A turma que era difícil, foi dito para a professora que era uma turma ótima. E a turma que era boa foi dito à professora que era uma turma difícil. Resultado, a turma que foi apresentada como uma boa turma, mesmo sendo difícil nos anos anteriores, teve um desempenho exemplar. Enquanto a outra turma, que era excelente, teve um desempenho triste. Queridos irmãos, queridas irmãs, muitas vezes nós fazemos também isso em nossas vidas. Muitas vezes, na nossa trajetória, somos nós quem colocamos pessoas, situações e lugares sobre holofotes bons ou ruins. Às vezes, temos mágoas de uma pessoa que nunca fez nada para nós. Ou não gostamos de um lugar por simplesmente não gostar. Nós, muitas vezes, somos responsáveis por criar os problemas com os quais nós depois temos que lidar. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem se relacionado com as pessoas ao seu redor? Quero deixar com vocês 2 textos bíblicos. Primeiro, o texto bíblico de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Ali diz o seguinte: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Repito, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E o segundo texto muito conhecido, que nos fala a respeito do novo mandamento que Jesus Cristo nos deixa, texto de João, capítulo 13, versículo 34, onde ele nos dá a seguinte ordem: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Finalizando, cresci no sítio, na roça, no interior, depende de como você chama aí na sua região. Nunca vi o meu pai plantar soja e colher milho. Acho que muito do que nós colhemos está relacionado àquilo que nós plantamos. Veja as pessoas ao seu redor, veja o local onde você está, veja a sua vida com olhos melhores. Com certeza, isso vai fazer a diferença. Que Deus esteja com vocês e abençoada semana.